Capítulo 7. O que diz o argumento do projeto sobre a existência de Deus? O argumento do projeto ou do desenho é também chamado argumento teleológico. Segundo ele, as leis da natureza e o universo como um todo demonstram uma imensa complexibilidade claramente identificada, a marca do projeto. Portanto, o universo deve proceder de um projetista inteligente. Há algum tempo, eu, Cian, colaborei com o Dr. William Dembowski na redação de um livro intitulado Understanding Intelligent Design. Nele, abordamos as muitas facetas do argumento do projeto. Parte da explicação constante aqui foi extraída desse livro. Se você já visitou a Disneylândia, provavelmente deve ter notado logo na entrada do canteiro de flores disposto num banco inclinado. Suas cores e o seu padrão formam uma clara semelhança com Mickey Mouse. Ninguém atribuiria aquela maravilhosa jardinagem a um mero acaso. Por quê? Em outro lugar, por que flores daquelas variedades e cores simplesmente não crescem por acaso para formar a figura e a cor do famoso Mickey Mouse? Os vários tipos de flores e a sofisticação de seu posicionamento indicam claramente complexidade. Complexidade, nesse sentido, equivale a dizer que é altamente improvável que aquelas flores tenham crescido aleatoriamente ali ou sido posicionadas de forma tão intrincada. Além de ser complexo, o arranjo floral está disposto de uma forma muito específica. Algumas flores formam os olhos, outros o nariz e outras ainda a boca e as famosas orelhas. A imagem apresenta um padrão independente. Está, portanto, claramente especificada. Essa combinação de complexidade ou improbabilidade e especificidade ou padronização imposta é chamada de complexidade especificada. A complexidade especificada é um marcador de inteligência, como uma impressão digital ou uma assinatura. A complexibilidade especificada identifica a atividade de um agente inteligente. Os enormes canteiros de flores da Disneylândia mostram complexidade especificada e nos levam a crer que um jardineiro inteligente os criou. Existe mesmo padrão na natureza? O que declara uma única célula viva? Quanto mais alguma coisa mostra complexidade especificada, isso é, quanto mais complexa é e quanto mais sua forma segue obviamente padrões específicos, mais ela aponta para um projetista inteligente. Tome, por exemplo, o bloco básico de construção da vida humana, uma única célula. Ela tem complexidade especificada? Observemos rapidamente uma célula ampliada em bilhões de vezes. Em sua superfície encontramos milhões de aberturas, como janelas no navio. Mas não são simples janelas, elas regulam o fluxo de materiais que entram e saem da célula. As células exibem nanoengenharia numa escala e complexidade cuja compreensão os cientistas mal começaram a arranhar. Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, descreveu a célula como uma minúscula fábrica, agitando-se em rápida e organizada atividade química. Isso foi no início dos anos de 1980. Os cientistas hoje pensam nas células como uma cidade automatizada. Dentro da célula encontramos muitas matérias-primas, cuidadosamente manipuladas de um lado para o outro por máquinas semelhantes a robôs, todos trabalhando em harmonia. De fato, muitos objetos diferentes se movem em perfeita harmonia através de canais aparentemente intermináveis. O nível de controle desses movimentos coreografados é verdadeiramente alucinante, e isso é apenas uma célula. Em organismos maiores, as células precisam trabalhar juntas para prover o bom funcionamento de órgãos como o coração, os olhos, fígado e os ouvidos, e estes, por sua vez, precisam trabalhar em conjunto para assegurar a vida do organismo.
Se prescrutarmos ainda mais profundamente a célula, encontraremos espirais de DNA que armazenam a informação necessária para construir proteínas. As próprias proteínas são sistemas moleculares notadamente complexos. Uma proteína típica é composta por algumas centenas de aminoácidos organizados numa sequência precisamente ordenada que então se desdobra numa estrutura tridimensional altamente organizada. Essa estrutura permite que a proteína realize sua função dentro da célula. Os biólogos atuais não podem nem mesmo descrever as atividades dentro da célula sem as comparar a máquinas ou outras façanhas da engenharia moderna. A razão é que quase todas as características características de nossa avançada tecnologia podem ser encontradas na célula. Quando observamos cuidadosamente o funcionamento interno da célula, uma coisa se torna evidente: a tal complexidade e sofisticação que fazem a inovação tecnológica parecer pequena hoje. É por isso que cada vez mais cientistas estão concluindo que a melhor explicação para a célula é um projeto inteligente. A vida requer grande quantidade de informação. A característica fundamental da vida é a informação. A vida mesmo das células da menor bactéria requer grande quantidade de informação para funcionar. A informação celular está armazenada no DNA. O DNA de uma célula de um corpo humano guarda o que equivale a aproximadamente 8.000 livros de informação. Um corpo humano típico tem cerca de 100 trilhões de células, cada uma com um filamento de DNA que poderia ser desenrolado em cerca de 3 metros de comprimento. Assim, se todo o DNA de um ser humano adulto fosse emendado um no outro, ele se estenderia da Terra até o Sol e daria cerca de 70 voltas. Supondo que não houvesse nenhum projetista inteligente, como seria reunida a informação necessária para a vida? A resposta típica que os darwinistas apresentam é: dados, tempo, matéria e oportunidades suficientes, tudo pode acontecer. Mas quanto tempo, matéria e oportunidade estão de fato disponíveis? No início de 1913, o matemático francês Émile Borel argumentou que seria extremamente improvável que 1 milhão de macacos digitando 10 horas por dia conseguisse reproduzir um livro de todas as bibliotecas do mundo. O universo é antigo e enorme, de acordo com Borel, mas não velho e grande o suficiente para algo tão improvável. Vamos limitar a esfera da ação de Borel. Em vez de nos concentrarmos em muitos livros, consideremos apenas as obras de Shakespeare. Eis a questão: quantos macacos e quanto tempo seriam necessários para reproduzir uma das obras de Shakespeare ou apenas algumas linhas? O físico quântico computacional Mitch Sage realizou um trabalho sobre essa questão. De acordo com Sage, no universo físico conhecido, a probabilidade é de produzir somente 400 bits de informação especificada, isto é, o equivalente a uma fila de 400 zeros e uns. Isso equivale a uma sequência de 82 letras e espaços comuns. Portanto, o maior segmento inicial do monólogo de Hamlet, que o universo inteiro, dados o seu tamanho e o suposto histórico de bilhões de anos, poderia produzir por acaso seriam de 2 linhas seguintes. Ser ou não ser, eis a questão, será mais nobre em nosso espírito sofrer. Claramente, o fenômeno da probabilidade é limitado em sua capacidade de explicar certas características do universo. Toda probabilidade do universo conhecido não pode digitar aleatoriamente mais do que 2 linhas de Shakespeare, quanto mais um livro inteiro.
Se o acaso, operando ao longo do tempo, não pode criar informações suficientes para 2 linhas de Shakespeare, como poderia criar a complexibilidade especificada de uma única célula primitiva? Uma única célula requer centenas de milhares de bits de informação exatamente sequenciada em seu DNA. Assim, os que negam a existência de um projetista inteligente têm a tarefa impossível de explicar como a informação, complexidade especificada num único e simples organismo vivo poderia surgir de um processo não governado, cego. A vida simplesmente requer informações demais para ter ocorrido aleatoriamente. Por exemplo, a capacidade de armazenamento do DNA ultrapassa de longe até mesmo o mais poderoso sistema de memória eletrônico hoje conhecido. Michael Denton, biólogo molecular, observa que para todos os tipos de organismos que já viveram, a informação necessária em seu DNA para a construção de suas proteínas poderia caber numa colher de chá e ainda restaria espaço para todas as informações de todos os livros já escritos. Mas o DNA não apenas armazena informação. Em combinação com outros sistemas celulares, ele também processa informação. Por isso, Bill Gates compara o DNA a um programa de computador, embora muito mais avançado do que qualquer software inventado pelos seres humanos. É por isso que o projeto inteligente explica melhor o conteúdo da informação do DNA. Imagine-se andando na praia e observar a mensagem "Cian ama Stephanie", escrita na areia. O que você concluiria? Você pensaria que Cian, Stephanie ou algum fofoqueiro estranho a tivesse escrito, mas nunca passaria por sua mente atribuir esse fato ao acaso, à necessidade ou alguma combinação dos dois. O vento, a água e a areia simplesmente não geram informação significativa. A interferência mais razoável é que isso seja o produto de um projeto inteligente. Se de uma forma justificável inferimos uma mente por trás de uma simples mensagem de 16 caracteres, então inferir uma inteligência para a origem da célula, que requer centenas de milhares de bits de informação, é plenamente justificado. Quando olhamos para a incrível complexidade e projeto em torno de nós, vemos-nos diante de uma escolha. O universo todo, até a única célula viva, foi projetada ou ele se desenvolveu por alguma combinação do acaso e as leis da natureza. O universo é produto da ação de um projetista inteligente ou de um feliz acaso cósmico.